Contemplem o novo Accord híbrido nova geração chegando ao Brasil, mas pode também chamar de melhor Civic do mundo. Sim, o sedã grande da Honda chega aqui com quase 5 metros de comprimento nessa geração, aquele porta-malão que só um sedã médio genuíno, né? Isso aqui é o sedã médio do mercado americano, olha só, 574 litros. Mas você já deve ter visto aí, o carro chegou no fim do ano passado, com 2 números que tornam o Accord uma escolha que eu chamaria de escolha para iniciados. Primeiro o preço, né? 324.900, você compra uma BMW 320. Só que a BMW 320, o Mercedes Classe C, o Audi A4 são carros menores do que Accord, Passat, Camry. Sempre foi essa a tentativa das generalistas, né? De concorrer com os sedãs médios das Premium no tamanho dos sedãs grandes, né? Um Accord tem um tamanho mais para uma BMW Série 5 do que uma Série 3, por exemplo. Passat e Camry, você sabe onde foram parar na história, né? Não estão mais entre nós. O Accord segue firme e forte, mas além de preço maior do que de BMW, ele tem powertrain de Civic, né? Um powertrain muito interessante, esse powertrain e-HEV aí da Honda, que também acaba de chegar no Brasil no CR-V, proporciona números interessantíssimos de consumo, né? 17,8 segundo o Inmetro na cidade, 16 na estrada. Juntando aqui o motor a combustão de 184 cavalos com o motor elétrico, a potência combinada de ambos é de 207 cavalos, 35 kg de torque. Só que, como eu falei, exatamente o mesmo powertrain do Civic. Então você pode considerar esse Accord, de certa forma, o melhor Civic que o seu dinheiro pode comprar. Só que é bastante dinheiro aqui, 325 mil reais, né? É quase... O Civic tá a 249, né? Então é 70 e carqueiradas mil reais a mais para você ter um pouco menos de desempenho, um pouco menos de consumo, um entre-eixos grandalhão aí de mais de 2,80 m, esse visual que, vamos combinar, é sim mais classudo que o do Civic, mas esse porte aí de sedã de 5 metros, e aí onde ele mais se diferencia é realmente aqui, né, no banco traseiro. Aí você tem um verdadeiro lounge aqui, principalmente para as pernas, né? Esse tamanho de sedã, realmente a gente não está mais acostumado a ver tanto assim no mercado brasileiro, oferece muito espaço para as pernas. O acabamento acaba sendo um pouco generic Honda, né? Materiais muito corretos, muito bem executados, mas não é aquela ostentação que a gente esperaria no interior de um carro de 325 mil. Tetão não panorâmico também é outra coisa que depois em conta, porque no fim o Accord ele é um carro que durante muitos anos, principalmente ali final dos anos 90, início dos anos 2000, era o carro mais vendido dos Estados Unidos, né? Foi o ganha-pão da Honda nos Estados Unidos por muito tempo. Hoje em dia, o carro mais vendido da Honda lá nos United States, você já pode adivinhar, né? Evidentemente, é um SUV, é um CR-V, mas o Accord continua sendo não só um carro que faz sim volumes interessantes, está no top 25 de carros mais vendidos dos Estados Unidos, mas principalmente ele sempre é um sucesso de crítica, né? Cada vez que surge um novo Accord, ele entra na lista do 10 Best da Car and Driver, ele concorre forte aí a prêmios de carro do ano, porque é uma execução, uma fórmula de engenharia de ponta para as massas, vamos chamar assim, massas americanas, vamos deixar bem claro, né? Já que lá é um carro relativamente acessível, que a Honda realmente se diferencia, né? Para quem gosta de carro, né? A execução de engenharia de um Accord é realmente algo diferenciado na faixa de preço e por isso ele é um carro muito consagrado pela crítica. Agora, realmente aqui no Brasil, a 325 paus, a gente vê aqui, por exemplo, um interior muito semelhante ao do novo Civic também, né? Volante idêntico, cluster idêntico, o multimídia é maiorzinho aqui, a tela, né? Horizontal, mas muito parecido também a interface, né? Os gráficos, as funcionalidades aqui em relação ao Civic. A gente tem os modos de condução, né? Olha ali o alcance, 628. Isso é realmente um dos diferenciais desse carro, né? Quando eu peguei com o tanque cheio, estava dando 790 de autonomia. Isso é um diferencial desse carro em relação a uma 320, por exemplo. Mas a gente tem aqui os modos de condução,
Sport, normal, econômico. Vou meter num sportão aí, mas eu já aviso, né? Eu vim aqui guiando o carro até o circuito pan-americano. É um carro que, com a questão da aceleração do motor elétrico, faz um 0 a 100 interessante, é muito esperto no trânsito urbano, mas esse powertrain bem complexo aí, com o câmbio ECVT, que a Honda chama, em regimes mais altos, acaba ficando um pouco sem fôlego, para um carro de 325 mil. Mas, olha só que legal aqui também, né? Mesmo estilo do Civic, essa grelha que vara o painel de um lado ao outro, e aí os botõezinhos aqui, ao invés de ser redondos, são um pouco maiorzinhos aqui no Accord, para mostrar que você está no irmão maior, área digital, carregador por indução, mas enfim, é um carro muitíssimo bem executado, é um carro que eu adoraria ter, por exemplo, como daily, só que o problema também, quando você olha para isso, é que o Accord da geração anterior, com aquele motor 2.0 turbo, era um foguetinho, né? Era legal. Tem o Acordão V6, que ainda é um carro muito desejado no Brasil, perdeu um pouco de desempenho o Accord em relação ao que a gente no mercado brasileiro conhece, né? Está acostumado com o Accord, mas ganhou muito em tecnologia, em consumo e em autonomia, né? Aqui o fluxo de potência mostra bem todo esse powertrain complexo aí do eHev da Honda trabalhando. O motor a combustão só empurra realmente o carro em velocidades altas, constantes ali, com o giro baixo. No resto do tempo ele é um motor que funciona como um gerador para o motor elétrico. É por isso que a gente tem 148 cavalos, se não me engano, de potência no motor a combustão, 140 no motor elétrico, mas a potência combinada é de 207 nessas raras ocasiões, aí, o pico de potência em que ambos trabalham juntos. E também, é claro, assim como no Civic, você pode andar no modo 100% elétrico, que não é disponível no modo Sport, mas no modo normal sim. Aí, ó, modo EV, vou até andar aqui, ó, um pouquinho de estacionamento, vocês veem. 100% elétrica a mobilidade aqui, sem sequer acionar o motor a combustão. Mas, como eu estava falando, né, Honda é engenharia para as massas. Olha só que legal o carrinho ali, o acordezinho. Quando eu piso no freio, acende a lanterna, quando eu solto, ela apaga também. Mas é um carro que dinamicamente é sim muito interessante e junta, né, esse espaço de um sedã grande, né, para o mercado brasileiro. E outra coisa muito importante, discrição, né? De repente aí, dependendo do centro urbano onde você more, talvez você vai ter agora o motor a combustão acendeu, ó, porque a bateria está com carga baixa para a gente ver até aqui, mas de repente você vai até preferir pagar um pouco mais pela discrição de um Accord do que um pouco menos numa BMW 320. Realmente é um carro para quem não quer chamar atenção, mas quer sim desfrutar de uma engenharia de excelência. Bora acelerar e mostrar isso tudo funcionando para vocês na prática. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, vamos aproveitar aqui as imediações ermas do circuito pan-americano para colocar aqui no modo Sport. Launch Control não espere, né? Mas ó, Power! E ó, CVT simulando marchas, nem simulando, né? Tá segurando ali no 100 e pá, chegou aí. Não é um carro de aceleração explosiva, eu tô vendo aqui no head-up display a gente chegar a 120. Eu confesso que esse som travado assim de CVT me incomoda um pouco, talvez valha a pena trazer aqui na verdade ele não simula marchas, né? A gente tem aqui o modo de regeneração que a gente consegue intensificar ou suavizar, né? Ó, no máximo aqui, quando eu tiro o pé do acelerador, a gente tem uma regeneração, chega a acender a luz de freio. Vocês estão vendo ali, ó, no acordinho aqui, eu não estou pisando no freio, ó, acelerei, soltei o pé, chega a acender a luz do freio para justamente alertar quem está atrás que o carro está desacelerando, mas eu não estou freando, né? Aí se eu venho aqui e tiro toda a regeneração, ó, aí ele deixa o carro rolar e a luzinha não chega a acender. Nesse modo Sport, o carro fica um pouco até inesperado para um Honda, né? Como ele deixa esse CVT, para um Accord na verdade, né? Deixa esse CVT gritar ali o tempo inteiro e acaba tendo um nível de ruído um pouquinho menos agradável, vamos chamar assim. Agora sim ele está simulando as marchas ali no eCVT. Esse powertrain, você nunca sabe exatamente o que ele vai fazer, né? Ele está sempre pensando ali, tem muita capacidade computacional ali agindo o tempo todo. Mas, como eu estava falando, né? Volante igual ao do Civic, é um volante
pequeno, uma pegada esportiva para esse carro. A pegada aqui também é gostosa. Honda é sinônimo de engenharia para as massas nesse sentido, como eu estava falando. É um carro que, considerando a origem dele de sedãzão familiar, voltado para o mercado americano, você não espera que ele vá ter um comportamento dinâmico tão interessante, né? Ó, aqui a gente tem uma micro serrinha. Vamos deixar, ó, o chassi trabalhar aqui. Venho, freio forte, o volante aponta, o carro não rola. Realmente ele tem uma pegada. Na verdade, eu estou comparando muito esse carro com o BMW 320, né? Mas Accord e Civic nos Estados Unidos, eles são vistos assim como uma espécie de BMW da classe média, né? No sentido de o carro que realmente se importa mais com comportamento dinâmico, doguinho, sai daí, doguinho, do que as marcas americanas tradicionais e a própria Toyota, né? Essa é a dicotomia clássica de Honda e Toyota. A Honda sempre tendo um comportamento um pouquinho mais esportivo do que o equivalente da Toyota. Mesmo assim, ou apesar, ou melhor, muito provavelmente por causa disso, historicamente o Camry acaba vendendo mais do que o Accord no mercado americano. Mas tanto o Accord quanto o Camry não são mais os carros-chefes de Honda e Toyota, né? Tanto Civic e Corolla, menores, mais baratos, passaram, o que era algo que nos anos 90 era quase impensável, que vendia Camry e Accord, vendiam muito mais do que Civic e Corolla. Mas hoje em dia, os dois carros mais vendidos de Honda e Toyota nos Estados Unidos são RAV4 pela Toyota e CR-V pela Honda, né? Os americanos querem mesmo SUV, mas eu tava falando, né? Essa coisa, por exemplo, ergonomia clássica de Honda é outro negócio que eu acho muito legal. Tudo muito simples, né? O painel de TFT aqui, preto, com uns números brancos e grandes, não incomoda o olho à noite, por exemplo. Aqui a gente tem um trechinho de estrada de terra que dá para sentir um pouco aqui da rigidez estrutural. Esse barulhinho não é do carro, é do meu controle de garagem aqui. Mais um buraco, uma caixa de ovos. Ó, o pessoal aqui mergulha sem lembrar que a situação aqui é de mão dupla, gurizada. E ó, agora vamos sentir um pouquinho dessa retomada de velocidade. E aí, quando a gente tá nessa situação aqui de 100 a 120, 120 a 140, aí a gente sente também faltar um pouquinho de fôlego. Mas outra coisa muito legal, né? Honda Sensing, para mim, é o melhor sistema de ADAS aí das montadoras generalistas, né? Quer desligar o carro, não fica nem ligado o default, né? Quer ligar o controle de faixa? Pum, tá aqui o botão. Quer desligar? Tá aqui o botão. Ele mantém a sua escolha, né? E eu consigo ver no head-up display. Isso é uma diferença do Accord em relação ao Civic. Na câmera não aparece, né? Mas eu tô vendo aqui tanto o controle das faixas quanto o velocímetro. Controle de cruzeiro adaptativo aqui também. Botãozinho fácil. Tá bem claro, não me deixa dúvida nenhuma sobre o que é. Se eu quiser desacionar, ó, ele é bem pouco agressivo aqui. Ele meio que lembra o motorista que ele tá saindo da faixa e não tenta fisicamente o próprio carro trazer de volta da faixa. Isso eu acho muito legal. Eu não gosto desses sistemas no meu dia a dia, então gosto muito de carros que não só tornam muito acessível esse tipo de comando aqui em botões físicos no volante, sem ter que ficar entrando para dentro aí de vários comandos de multimídia, como lembram e mantêm a minha escolha depois desta escolha, uma vez feita. Quando o carro é desligado, ele não esquece do que o motorista queria. Power! Agora no modo normal aqui, ó, para você sentir ele um pouco mais sedado. E agora, outra coisa interessante, né? Essa coisa que eu tava falando da ergonomia Honda, ser sempre muito racional, muito lógica. Botãozinho físico de volume aqui, né? Você tá, por exemplo, pensando de novo em mercado americano, né? Lugares com clima frio, você tá de luva, coisa mais fácil do mundo aqui, você mexer no volume. Enfim, eu sou muito fã dessa filosofia de engenharia, de ergonomia no bullshit da Honda, que a gente acaba tendo versões um pouco mais barateadas aqui em volume para o mercado brasileiro, né? No caso de City, de HR-V, mas quando a gente tem contato com o Accord, com o CR-V, são carros que chegam salgados aqui sim, mas nos oferecem um pouco dessa fortaleza de engenharia que torna a Honda uma marca tão forte no mercado americano. No caso do Type R, aí sim a gente tem a expressão máxima disso. Beleza, galera? Concorda, discorda? Deixa aí
nos comentários o que você acha do acordão. Você sente falta de Passat, de Camry, ou na verdade o brasileiro não comprava muito esses carros, né? Quando chega nessa faixa de preço, prefere o status de uma série 3, de uma classe C, de um A4, de um Volvo S60, que também é outro que não vem mais pro Brasil, infelizmente. Mas a nossa V60 Lagartona tá firme e forte lá na garagem de casa. Beleza, galera? Deixa aí nos comentários o que você acha desse segmento de sedãzões. Você sente falta desses caras ou você realmente prefere os premiums alemães e europeus? E, como sempre, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço, ó. Falta um pouquinho de fôlego em alta aqui. Valeu demais!